O fórum de hoje fala sobre obesidade. De acordo com uma pesquisa divulgada pelo Ministério da Saúde, hoje 20% da população está obesa e 56% encontra-se com excesso de peso. 32% das crianças brasileiras tomam refrigerante antes dos 2 anos de idade. E tem mais, 60% delas comem produtos industrializados nessa fase da vida. Esses pequenos estão propensos a aumentar a estatística de adultos obesos no Brasil. No nosso país, quais os direitos dessas pessoas? Quais as medidas adotadas pelo Ministério da Saúde para tentar reverter esse quadro? Quem está aqui conosco no estúdio do Fórum para nos ajudar a discutir o assunto é Michele Lessa, coordenadora-geral de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde, e Tiago Sus, especialista em Direito Constitucional. Como se define quem está acima do peso no Brasil? Bom, a definição pode ser feita de algumas formas, mas a mais utilizada é com o índice de massa corporal. O índice de massa corporal é calculado pegando quantos quilogramas a pessoa tem, dividindo pela altura ao quadrado. Então, é pegar a altura em metros, por exemplo, 1,62 m, vezes 1,62, e pega o peso e divide por esse valor. E aí se tem o índice de massa corporal. Quando esse índice é acima de 30 kg por metro quadrado, significa que a pessoa já é obesa. E nós temos no Brasil já acima do IMC 30, que são pessoas obesas, 20% da população, segundo os dados da Pesquisa Nacional de Saúde de 2013. E acima do IMC 25 ou mais, que é considerado excesso de peso, né, já com acúmulo de gordura acima do normal, nós temos mais da metade da população brasileira, 56,9%. Como é que está a nossa legislação em relação a essa questão? Sem dúvida. A legislação ela tem, na verdade, os órgãos que cuidam dessa parte têm se preocupado em atualizar. Tanto é que existem algumas portarias, existem algumas outras normativas que estão preocupadas justamente com essa questão da acessibilidade, com a questão do próprio bem-estar das pessoas que sofrem com obesidade, estão a regulamentar esse tipo de situação, de contexto, e a finalidade sempre é proporcionar a elas uma vida mais saudável, mais próxima, digamos assim, do que seria a vida de uma pessoa que não está submetida às condições que um obeso normalmente se submete, tanto do ponto de vista social, como do ponto de vista físico, do ponto de vista psicológico. É uma questão relativamente nova para o judiciário, né? Sem dúvida. É um desafio tanto para os operadores, não gosto muito do termo operadores do direito, que me dá a sensação sempre que estou apenas a manusear uma ferramenta, mas poderia arriscar dizer cientista, porque do direito, uma vez que a gente, de algum modo, nesse contexto, poderíamos pensar em formas de superação e de um novo tratamento, enfim, de uma evolução para esse tema. Até porque a questão é nova, né? Nós não tínhamos esses números no Brasil há algumas décadas atrás. Sem dúvida. Vemos num crescente. Sem dúvida. Por exemplo, em 74, na década de 70, teve uma pesquisa que mostrava, de lá para cá, em 40 anos, aumentou em 9 vezes o excesso de peso e aumentou em quase 6 vezes a prevalência de obesidade no Brasil. Então, o Brasil está rapidamente, o que a gente chama de uma epidemia de obesidade, é um problema mundial, né? O mundo inteiro está, inclusive países mais pobres, está rapidamente aumentando o excesso de peso e obesidade, só que o Brasil tem riscos de chegar à situação de países como Estados Unidos, por exemplo, que são prevalências bem maiores, muito rapidamente. É uma evolução muito rápida, assustadora para o sistema de saúde, né, aumento da prevalência e do excesso de peso no país. Com isso, as doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, né, as cardiopatias, que vêm associadas ao excesso de peso. Existe já uma conta fazendo essa relação de quanto custa para o sistema público de saúde, por exemplo, um obeso? Sim. O Sistema Único de Saúde, quer dizer, só o setor público, sem falar setor privado, sem falar o custo das famílias que tem o tratamento com a obesidade, só o SUS, Sistema Único de Saúde, gasta R$500 milhão por ano com o tratamento da obesidade.
tanto da obesidade em si, com relação às cirurgias bariátricas, etc., quanto das doenças decorrentes da obesidade, né? Então, R$500 bilhão por ano, com tendência a aumentar cada ano. A senhora falando em cirurgia bariátrica, eu me recordo que há pouco tempo atrás a gente via muito essa briga no judiciário. Continua para se ter direito a uma cirurgia de redução de estômago pelo Sistema Único de Saúde? O que acontece é que o judiciário ele vai cuidando caso a caso, né, dessas hipóteses, enfim, dessa problemática. Então, o que muito vi na prática eram pessoas que não reuniam ou não se submetiam, digamos assim, a determinados critérios, mas que, enfim, tinham uma ideia fixa de que talvez a cirurgia fosse a melhor saída para a melhor solução para o seu problema. No entanto, nós entendemos que a cirurgia é uma medida extrema, ou seja, antes de se falar em cirurgia, é necessário que o paciente ele se submeta a um tratamento com a equipe multidisciplinar, para que possa trabalhar toda essa questão da obesidade, e aí, ao fim, caso isso não... Até uma questão de saúde alimentar, nutricionistas. A cirurgia bariátrica, ela é um dos tratamentos para a obesidade, mas ela é o caso extremo, né? Existe no Sistema Único de Saúde o que nós chamamos de linha de cuidado da obesidade, que é um conjunto de ações, desde a promoção da alimentação saudável, a promoção da atividade física, a prevenção Vai matando os vilões primeiro, né? Da obesidade até o tratamento daquela pessoa com excesso de peso até chegar aos casos mais extremos. Então, assim, por exemplo, ações de apoio à promoção da alimentação saudável, que facilitem a população ao consumo de alimentos mais saudáveis, elas são muito mais efetivas e de mais baixo custo do que a gente ficar só no tratamento. A cirurgia bariátrica é um tratamento, além de... que não para na cirurgia, exatamente, assim, além de todo o custo da cirurgia, tem o custo de polivitamínicos, algumas coisas que o paciente ou o usuário do SUS tem que tomar e ter acompanhamento depois. Além do seu custo, existe todo um prejuízo para a vida do indivíduo quando ele já está com obesidade mórbida, que a gente chama, que é um IMC acima de 40. Bom, antes de continuarmos com a nossa conversa, gostaria de trazer um depoimento de uma telespectadora da TV Justiça. Vamos acompanhar. Você chega a marcar uma consulta com o médico. Aí você marca vamos supor, 2 meses, que é a média de marcar uma consulta. Aí eles pedem os exames, aí no SUS não faz, aí só faz particular. E quando faz pelo SUS não tem reagente. Então, meio que atrás. E quando você consegue, que nem esse aqui da ecografia, 6 meses, já venceu. Eu consegui, mas eu não cheguei a ter consulta com o médico para me apresentar para ele ver se tinha algum problema ou não, porque não tinha disponibilidade na agenda. Como é que essa questão é tratada para as pessoas que têm a questão da obesidade mórbida? Existe um tratamento prioritário? Existe um cuidado maior? Como funciona isso? Sim, existem portarias que criam a linha de cuidado da obesidade na rede de atenção às doenças crônicas, que colocam alguns critérios para as pessoas conseguirem a cirurgia bariátrica, né? Então, para isso, o caminho é realmente ser acompanhada por um profissional de saúde, por uma equipe multiprofissional, fazer alguns procedimentos e tratamentos antes de chegar ao ponto da cirurgia bariátrica, mas se a pessoa cumpre alguns critérios, ela tem direito a solicitar pelo Sistema Único de Saúde o tratamento da cirurgia bariátrica. Algum concurso pode colocar em edital limitação de peso por questões estéticas? O que a Constituição autoriza é, por exemplo, a discriminação no fator idade para determinados casos, o sexo, por exemplo, quem vai tratar com as presidiárias, por exemplo, né? Então, presídios e a idade também como fator de acesso ao cargo público. Talvez o teste físico seria ali realmente o critério mais objetivo para se... Pois não. Do ponto de vista da saúde, eu também queria colocar a importância de não se ter a discriminação nos casos das pessoas obesas. A nossa sociedade ainda traz muito que a culpa da obesidade é do indivíduo ou da família do indivíduo.
E a obesidade, ela é multifatorial. Então, assim, nós não podemos culpar a pessoa ou discriminar, como foi um caso, se comprovar um caso desse, pela questão da obesidade, porque a gente tem que criar ambientes saudáveis, para escolhas saudáveis, para que a pessoa consiga fazer atividade física. E as consequências da obesidade na vida psicológica das pessoas, tem vários estudos que mostram, são muito ruins. Então, assim, nós achamos muito importante qualquer medida de proteção dos direitos da pessoa para não ser discriminada. Perfeito. Nós vamos para um rápido intervalo. Voltamos já com o programa Fórum. O Fórum está de volta e a nossa conversa hoje é sobre os direitos dos obesos no Brasil. Michele, eu gostaria de continuar esse bloco agora, trazendo a questão da obesidade infantil. Eu vi que em vários momentos você tenta pegar lá na raiz o problema. É ali mesmo que nós temos que trabalhar, ou tem que trabalhar a criança, mas tem que vir apagando os incêndios aqui dos mais velhos? Sem dúvida. Quando a gente previne a obesidade, principalmente nas crianças, fica bem mais fácil a vida desse indivíduo, né? Quando ele já é criança e é obeso, e aí a gente tem que fazer falar um dado que das crianças brasileiras de 5 a 9 anos, 1/3 já tem excesso de peso. Ao ter excesso de peso, fica sempre mais difícil voltar ao peso adequado. E aí a tendência é ser um adulto obeso, né? Então, além de tudo, a criança sofre discriminação, tem dificuldade de fazer atividade física, né? Dificuldade de... muitas vezes tem bullying, então é uma vida mais complexa para aquele indivíduo que já é obeso desde criança. E as ações de promoção do aleitamento materno, alimentação saudável para criança até 2 anos, né? Os dados da pesquisa mostraram que as crianças com menos de 2 anos já consomem refrigerante, 30% já consomem refrigerante, 60% já consomem biscoitos ou bolos. Mas me permita aqui, Michele, uma provocação. Você falava da importância de não se culpar um indivíduo ou a família. A criança até 5 anos, toda a educação dela está ligada ao que é oferecido pelos pais. Aí não é um problema de você aprender a tratar o seu filho, a educar de uma forma saudável? Sim, mas assim, os pais... Que pode não ser diretamente pelos pais, pode ser um problema nosso de não divulgar isso de forma correta. Pode ser um problema de falta de campanhas, mas enfim, a criança que toma refrigerante abaixo de 2 anos de idade, a gente precisa agir. Tanto a sociedade, quanto a família, quanto o governo e o Estado brasileiro têm que atuar em relação à promoção de uma alimentação mais saudável, como foi feito, por exemplo, o Brasil avançou muito na promoção do aleitamento materno. A prevalência de aleitamento materno hoje é muito maior do que foi no passado. E aí você tem toda a razão, campanhas, orientação aos pais. Agora, não sou a favor de culpar os pais. Por exemplo, sabemos se uma mãe ou um pai sabe que é melhor para o filho dele não dar balas, biscoitos recheados e refrigerante antes dos 2 anos, ele vai tentar fazer isso. A propaganda, por exemplo, entra nas casas diariamente falando que com 80% das propagandas voltadas para crianças relacionadas a alimentos são de alimentos ultraprocessados, isto é, aquele alimento que ele tem um grau de processamento muito grande, tem muitos aditivos e que não é bom para uma criança pequena. Eu vou insistir um pouquinho nessa linha de raciocínio, embora vocês não gostem da ideia de culpar, mas numa situação extrema, quando uma criança chega, vista na escola, que está com um peso muito acima do normal, o pai pode ser responsabilizado por isso se ela chega numa fase de obesidade mórbida? A situação é interessante. O artigo 227 da Constituição da República diz que é dever da família, da sociedade e do Estado, nessa ordem, assegurar com absoluta prioridade às crianças, aos adolescentes e aos jovens o acesso ou o direito à saúde, priorizaria esses 3 direitos, educação e alimentação, ou seja, a educação e a alimentação saudável. Colocando-as a salvo de qualquer tipo de exploração, opressão, discriminação. Bem, o comando constitucional é peremptório, está posto lá. Contudo, não traz digamos assim, como se busca o culpado, não se traz uma pena, uma sanção para esse tipo, para o não fazer. Vamos supor, então,
caso os pais eventualmente, de algum modo, contribuam para o desenvolvimento da obesidade no seu filho. Qual que seria a medida mais adequada? Essa medida concretamente posta, objetivamente posta, ainda não existe. Ao meu ver, o direito penal, por exemplo, já radicalizando, não seria, por exemplo, a melhor solução. Ou seja, o efeito pedagógico que se extrai do direito penal enquanto ciência não serviria para tratar desse fenômeno. Porque qual que seria a medida mais drástica do direito penal? Segregar o indivíduo da vida social, do seio da sociedade. E segregar os pais, em razão disso, do seio da sociedade, talvez não seja exatamente, digamos assim, a solução emblemática, efetiva para esse problema. Então, me parece que, contudo, agora, se a gente imaginar a obesidade como decorrente de maus tratos, e aí? Como é que fica essa questão? Bem, se nós temos um caso concreto em Londrina, no Paraná, em que um pai, curiosamente, diante do insucesso de outras medidas, decidiu registrar um boletim de ocorrência contra a ex-esposa, alegando maus tratos à sua filha de 6 anos, que tinha 55 quilos, quando, na verdade, uma criança dessa idade deveria ter, em média, 20 quilos. Quer ver? Curiosamente, em 2008, num condado próximo a Cleveland, nos Estados Unidos, a medida foi mais drástica. As autoridades dessa localidade retiraram a guarda de uma mãe cujo filho de 8 anos possuía 90 quilos, quando deveria, nessa idade, em tese, ter uma média de 27. Exatamente, 27 exatamente. Então, veja que é possível se associar a obesidade a algum outro fator, por exemplo, maus tratos. Mas isso, do ponto de vista jurídico, para que haja uma responsabilização civil ou até mesmo criminal, isso tem que ser comprovado nos autos. Aí nós vamos ter que trabalhar com a verdade, digamos assim, dos autos, né? Elementos de prova, muitas dessas famílias são carentes, são pessoas que não têm condição. A prova, para o particular, ela tem que ser produzida, alguém tem que arcar com essa prova, tem que produzir a prova, trazer e demonstrar para o juiz que ele tem ou não tem a razão. Para o Estado, talvez fique um pouco mais fácil, tendo visto que os recursos para que se produza a prova são mais ilimitados, digamos assim, frente ao particular, nós, cidadãos comuns, súditos que somos, né? Venda de inibidores de apetite. Isso é uma moda difícil de combater, né? É um caminho, importante. É um atalho, né? Hoje, como está a situação hoje? É proibido no Brasil? Bom, a Anvisa, a sibutramina e outros inibidores de apetite, tem vários estudos que mostram que não são efetivos e podem fazer mal à saúde. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária fez vários movimentos na tentativa de evitar, e sempre alerta a população relacionado a isso. Aconteceu, às vezes, de medidas da Anvisa de proibir, às vezes o Poder Legislativo permitir. Aconteceu um caso em relação específico em relação à sibutramina, mas, em geral, não há grandes efetividades do tratamento com inibidores de apetite. E ainda assim continuam sendo comercializados, né? Sim. A questão que se põe aí talvez seja uma aparente colisão entre um fundamento da República, que é a livre iniciativa, por exemplo, versus o direito à vida saudável. Então, até que ponto essa livre iniciativa que está ligada aos interesses econômicos pode ser tolhida, pode ser decotada para dar vazão ao direito a uma alimentação saudável, uma vida saudável, né? O Estado também, de algum modo, fica entre a cruz, digamos, e a espada, né? Ele, óbvio, não pode ser omisso em preservar ou garantir ou tentar, de algum modo, prover essa vida mais sustentável para o cidadão e, ao mesmo tempo, também não pode limitar ao extremo ser um Estado interventor a ponto de inibir qualquer tipo de uma vez por todas, de forma absoluta, portanto, qualquer tipo de ação, seja na área que for, por exemplo, nessa área desses medicamentos, porque também traria um problema já global, né?
quem investiria, qual indústria investiria no Brasil, ou viria o Brasil como uma nação que potencial para distribuição, enfim, para gerar riquezas, ter empregos, etc. Então, Deixa eu pegar um exemplo que saiu da iniciativa privada, então. No Japão, pessoas que apresentam um índice de massa corporal acima de X vão pagar mais caro por um plano de saúde. E aí nós temos uma questão de discriminação, é uma questão pedagógica? Ou é simplesmente o comércio? Você oferece mais riscos para mim, então você vai me custar mais caro, eu vou cobrar mais de você na hora de pagar seu plano. É uma questão que lhe parece justo? Interessante. Eu gostaria de falar isso. A saúde pública sempre trabalha nisso, né? O que é mais importante, o lucro e o ganho das empresas ou a questão da saúde pública? Nesse tema da obesidade, acho que tem alguns cuidados. Um é o excesso de soluções mágicas para a obesidade, né? Então, tratamentos estéticos, cirurgias estéticas, a cultura do corpo perfeito, um excesso de venda de cosméticos. A gente tem, assim, um mercado muito grande que se beneficia da agenda da obesidade. Então, acho que é o que você está colocando. Por outro lado, a gente tem uma questão de saúde pública, que a obesidade ela é multicausal, ela é multifatorial, ela não é só culpa do indivíduo. Então, me preocupo em um plano de saúde cobrar mais caro para o indivíduo obeso, ou com câncer, ou com qualquer outro tipo de agravo ou patologia, porque de certa forma, o livre comércio e a propaganda e o excesso de ofertas de alimentos, por exemplo, inadequados na sociedade, é uma questão do lucro vencer uma questão da saúde pública. E aí, por exemplo, o fumo, né? O Brasil teve grandes avanços na estratégia de redução do fumo. É verdade. Muitos avanços, né? O Brasil hoje já tem mais ex-fumantes do que fumantes, reduziu bastante. E aí, o tema da saúde pública prevaleceu em relação à questão do lucro, né? Quando houve sobretaxação do cigarro, quando houve restrição da propaganda do cigarro, quando foram criados ambientes livres de cigarro. No caso da obesidade, é possível fazer isso também. Quando a gente conseguir restringir propaganda de alimentos para crianças que sejam refrigerantes, muito gordurosos, frituras, etc. Quando conseguir baixar preços de frutas e hortaliças, aumentar preços de alimentos com alto teor de gordura sódio e açúcar, ultraprocessados, criar ambientes nas escolas mais saudáveis, ter espaços para atividade física. Então, tem um conjunto de medidas relacionadas ao direito, à legislação, que elas podem facilitar escolhas mais saudáveis do indivíduo e evitar chegar a esse ponto. E o fórum de hoje fica por aqui. Conversamos sobre os direitos dos obesos no Brasil. Quem nos ajudou na discussão foi Michele Lessa, coordenadora geral de alimentação e nutrição do Ministério da Saúde, e Tiago Sus, especialista em direito constitucional. Quer participar do nosso programa? Envie sua sugestão para o e-mail forum@stf.jus.br. E você também pode rever esta e outras entrevistas no site. É só acessar tvjustiça.jus.br. Um abraço, até o próximo programa.